E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Carlos Matias falando. Tá começando mais uma Matemática Humanista ao vivo. Hoje é um dia muito especial, é o dia da partida de tênis. Então deixa eu contar para vocês a história dessa partida de tênis. Essa partida de tênis, ela nasce... Foi um texto, na verdade, que eu escrevi há uns anos atrás, aonde eu faço uma crítica muito forte a essa polarização quase que infantil entre matemática pura e educação matemática, né? Então essa é uma polarização, eu diria, que não apenas infantil, mas extremamente nociva e que está presente em todo lugar. Então eu acho que na ocasião que eu escrevi esse texto, eu estava muito aflito com isso. Eu continuo aflito no mesmo nível ou em nível até maior. As coisas não mudaram muito desde quando eu escrevi. Mas enfim, então sejam bem-vindos. Vou dar um alô pro pessoal do chat que já está aqui participando: a Denise Gomes, Fabinho de Oliveira, Bárbara Marinho, Luciano Santinho, Ricardo Almeida, Débora Moraes, Denise Gomes, Fernanda Garcês, Dani Dutra, Thiago Zanoli, né, João Rodrigo, super fã da Matemática Humanista, pessoal que está assistindo, bem-vindos. E é isso, hoje vai ser um dia em que eu vou parar várias vezes para a gente conversar. Na verdade, eu trouxe alguns slides, mas eu quero dar margem para vocês colocarem as perguntas de vocês. Então é isso, eu espero que vocês curtam o programa e que seja uma oportunidade da gente falar sobre uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas as pessoas têm muita restrição em tratar essas questões de forma aberta, ou acanhadas, ou com medo, ou um pouco preocupadas com os desdobramentos políticos dessa discussão. Mas eu acho que a matemática humanista está aí para isso, é para poder discutir abertamente certos pontos, né? Então, vamos lá, vamos mandar brasa. Sobre o que a gente vai falar, então deixa eu conversar com vocês. Um pouco, eu queria fazer um histórico desses desencontros entre matemática pura e educação matemática, onde vem essa divisão, falar um pouco sobre a gestão e a manutenção desses encontros. Isso é uma coisa curiosa. Esses desencontros entre matemática pura e educação matemática, eles são muitas vezes gerados e geridos por grupos, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Os impactos, né, que essa partida de tênis infeliz tem sobre os cursos de licenciatura em matemática, que são cursos que efetivamente estão no centro da discussão. O centro da discussão são os cursos de licenciatura em matemática. Os impactos dessa discussão, dessa tolice, né, sobre a escola, os impactos dos programas de fomento à formação de professores entre 2007 e 2014, teve alguns acontecimentos importantes que apimentaram um pouco dessa cisão histórica e caricata entre matemática pura e educação matemática. Falar um pouquinho sobre o posicionamento das sociedades acadêmicas diante da Base Nacional Curricular Comum, da imobilidade das reformas nos cursos de licenciatura, um pouco sobre o futuro. Enfim, é um programa cheio. Eu conto com vocês. Estão dando oi para Rose Cavalcante, que chegou agora. Beleza, Daniele Bruno. Beleza, pessoal, bem-vindos. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então tá aí a quadra de tênis em que esses pontos são jogados de maneira muito infeliz, né? E essas partidas de tênis, elas se manifestam em vários níveis. Em níveis que são mais descontraídos, brincadeiras, chacotas, e outros que não, que são realmente elementos de todo um jogo político.
Então, no senso comum, né, no aspecto mais light, a gente vê coisas desse tipo. Quer dizer, normalmente a cisão entre o exato e o humano, né, a matemática, rainha das ciências exatas, né, e a questão da educação que traz a humanidade. Então, quer dizer, até que ponto que essas coisas conseguem conviver, né? Então fica, às vezes, essa coisa da matemática pura representada por um diagrama, essas caixinhas das pessoas comprometidas ali no lado esquerdo, e outras no lado direito, né, pessoas descontraídas, se divertindo, que seria o lado das humanas. Então isso seria uma representação, diria, um pouco mais ortodoxa, né, do exato e do humano. Né? Mas essas coisas começam a piorar e começam a ser invadidas por questões da nossa vida cotidiana, da nossa vida cultural, de questões políticas que estão latentes. Então essa discussão entre matemática pura e educação matemática, ela é invadida por questões políticas, né, que envolvem gênero, que envolvem cor, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tratar também. Então eu vejo coisas desse gênero, por exemplo, olha, coisas, essas tolices do tipo de exatas, então tem um cara nadando, aí fala do lado esquerdo exatas, do lado direito humanas. Não sei se tá dando para ler, mas fala assim do lado esquerdo: os vetores nessa imagem representam as forças atuantes no corpo do nadador. Então tem um menino muito bem vestido, né, com óculos, sempre de óculos, né? Todas as pessoas de exatas têm problema de vista, tá certo? Então, ó, a matemática humanista, ela vem curar os problemas de vista das pessoas das exatas, tá certo? Viva essas besteiras do óculos, sempre estão de óculos. E do outro lado, um cara de humanas, quer dizer, não sei se é uma coisa meio índio, meio... E coloca assim: essa imagem é uma clara demonstração da opressão racial capitalista, eurocêntrica, cis-hétero, fazendo apologia ao afogamento de gays e negros empalados. Então você começa a perceber manifestações que começam a entrar com toda um posicionamento muito infeliz, né? Trazendo elementos da nossa cultura, né, impregnados do racismo, né, essas tolices que falam, tá certo? Então você vê aqui esse embate entre matemática pura e educação matemática servindo de palco para essas bobagens, tá certo? Como, por exemplo, do lado esquerdo seria como que o pessoal de exatas vê humanas. E do lado direito, como que o pessoal de humanas vê exatas. Todas essas imagens eu peguei na internet, aleatoriamente, em buscas, tá certo? Coloquei exatas e humanas e veio um monte dessas besteiras. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Entrem lá na internet, entrem lá no Google, em alguma ferramenta de busca, e coloquem ciências exatas e humanas. E vocês verão um show de horror. Um show de horror como esse que eu estou mostrando agora aí, ó. Né, o cara de exatas vê humanas, né? Fala poliamor, tatuagem, maconha, né? Protesto, revolta, quer dizer, e como que humanas vê exatas do lado direito? Snob, cálculo, machismo, racismo, pedante, malafaia, superficial, bater panela. Então você começa a ver agora todo um posicionamento político horrendo sendo trazido à tona por meio de uma estupidez. Eu não consigo me conformar com isso. A matemática, ela é um meio para unir as pessoas, ela é um meio para aproximar as pessoas, é uma verdade vivida todo dia por todos nós. Todos nós fazemos matemática em algum momento, com objetivos diferentes, matemáticas diferentes, meios diferentes, propósitos diferentes. E todos nós buscamos a educação, buscamos uma formação, um crescimento pessoal, da cidadania, né? Um crescimento da democracia, né?
da nossa sociedade como um todo, um crescimento das nossas relações, né, relações mais inclusivas, né, que convivem, né, com as diferenças, e você começa a ver essas besteiras sendo colocadas. Então, na verdade, tudo que eu vou falar aqui sobre o combate a essa diferença, né, e essa substantivação de tolices em forma de chacotas, quer dizer, alguém que se deu ao trabalho de desenhar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, isso é uma representação cultural de um dilema, de uma tragédia social que a gente vive. E a gente vai se livrar dessa tragédia se a gente conversar. Hoje nós estamos vivendo uma tragédia, né? Se a gente olhar o que está acontecendo com a nossa política, né, as discussões sobre política são todas trágicas. Então, o diálogo, a compreensão da complexidade, das diferenças, o trânsito pelas diferenças é fundamental. Tá certo? Agora, eu vou tirar agora uma coisa curiosa que veja, algo que eu vi dentro da minha universidade. Eu ouvi isso dentro da minha universidade. Os pontos que eu vou colocar aqui, eu ouvi dentro de uma universidade pública. Tá certo? Então, ainda partida de tênis, do lado esquerdo, a matemática pura, do lado direito, dando as suas raquetadas à educação matemática, né? E todos os estudantes assistindo a essa partida tosca, olhando de um lado para o outro as raquetadas de cada um, e só o que se ouve são aqueles barulhos estridentes da sola dos tênis na quadra. Nick, 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 toque, toque, e o som das raquetadas, sabe? A universidade virou isso. Então vejam só as coisas que eu já ouvi. Educação matemática é coisa de quem não sabe matemática. Quando não sabe, ensina. Aí, raquetada do lado de lá. Matemático puro não tem namorada, só brinca no quarto e sozinho. É o fim. Educador matemático dá aula brincando de canudinho e massinha, sentado em círculos com os alunos. Ensinar teorema de Bolzano-Weierstrass para quem dará aula no ensino fundamental? Para com isso! Então você começa a ver uma ridicularização de recursos didáticos que tem muita relevância, tá certo? Ou você começa a ver uma banalização do conteúdo, que é fundamental, tá certo? Então você vê a banalização de entidades fundamentais em ambos os lados, tá certo? É uma estupidez bilateral, tá certo? O mal do universo é causado pelos pedagogos. Acabemos com eles. Pedagogos não sabem matemática, tá certo? E aí do outro lado, lá vai o fulano especialista em imersões de hiperquadrados riemannianos em espaços de curvatura negativa. Está indo para um congresso na Alemanha conversar com as únicas 3 pessoas que sabem o que é aquilo, né? Então começa agora um discurso sobre a eventual utilidade da prática de cada um. Como o que cada um faz é inútil, as características do trabalho de cada um, aos olhos do outro, seriam potencialmente suficientes para desqualificar o trabalho do colega. É o que nós chamamos, para quem estuda lógica, né, e raciocínio analítico, coisas assim, é um tipo de falácia que reina absoluta nas universidades, que são os argumentos ad hominem. Argumentos ad hominem são quando alguém tenta quebrar o argumento de outra pessoa, não refutando o argumento, mas falando mal da pessoa. Quer dizer, tentar criar uma imagem ruim da pessoa de modo a transbordar socioemocionalmente ao grupo e gerar um desacordo sobre o que essa pessoa falou. Então, isso é o que acontece hoje
na universidade a olhos vistos. Shows de assédio moral, tá certo? De um lado e de outro. Bom, o histórico desses desencontros e chacotas é uma coisa que eu vou falar agora, rapidamente. Eu pergunto, será que seriam apenas preconceitos? Será que isso que eu estou falando são preconceitos, puros preconceitos? Né? Será que, em pleno século XXI, nas universidades, no meio acadêmico, em todo lugar, nas escolas, em todo lugar é isso? São preconceitos, na verdade? Seria apenas isso? Tem casos análogos a essa partida de tênis dentro das escolas, entre professores de séries iniciais, professores do Fundamental 2, um jogando a bola pro outro, um reclamando do outro, um criticando o outro. Ou do professor do ensino médio para o professor do Fundamental 2, ou do professor da universidade para o professor do médio. Então é um show de tragédias e de falta de diálogo, onde um culpa o outro. Né? E se esquece de que é a universidade que forma os professores que ela própria critica. Isso é uma coisa curiosíssima. Né? Enfim. Bom, a questão do meu ponto é como isso acaba se refletindo no senso comum. Quer dizer, essa partida de tênis ela não é apenas nociva dentro da universidade, dentro da escola, mas isso invade o senso comum. Isso chega nas pessoas, tá certo? A gente vai falar sobre isso. Então vamos papear. Quero saber de vocês agora. Quero que vocês perguntem. Uma pausa para poder falar com... Então vamos colocar aqui, ó, o Santinho. Todos de exatas têm problemas de vista. Pois é, rapaz, no senso comum, né? Tá todo mundo de óculos, tá certo? Isso, claro, ainda tem problema de descabelado e de língua pra fora, tá certo? Eu nunca vou perdoar o Einstein por aquela foto, tá certo? Nunca. Ele não sabe o mal que ele fez, tá certo? O Santinho coloca ainda o seguinte: essa partida de tênis traz em seu alicerce uma briga política complexa e repleta de interesses pessoais. Não tenha dúvida. É sobre isso que eu vou estar falando na sequência, Santinho. Perfeito! A Denise coloca aqui: o mestre que lava minha alma. Beleza, que bom, Denise. Esse é um tema realmente que a gente precisa falar, tá certo? A gente precisa falar mesmo. Então ela fala assim: olha, eu sofri preconceito dentro da universidade pois escolhi falar de matemática conceitual, né, para o ensino fundamental. Disseram que meu trabalho não tinha relevância e era ridículo. Nem dei atenção. Isso é um ponto. Veja, hoje nas escolas me parece que todo o foco são as avaliações externas. Então o que quer que você faça que dê conta, né, de uma melhora, né, uma melhoria dos estudantes, né, no rendimento dos estudantes nas provas, nas avaliações externas, tá valendo, tá certo? E normalmente a questão da matemática conceitual, ela acaba sendo vista como algo externo, né? Como algo que traz lerdeza ao processo educativo, né? É lento a construção do conceito. Então isso acaba passando por esse tipo de problema. Normalmente os gestores escolares é que colocam esse tipo de crítica de maneira mais contundente. Tá? Professor Léo, vamos lá, Léo. Sou um educador matemático e meu melhor amigo veio da matemática pura. Nós não fazemos essa distinção e nos ajudamos mutuamente. Isso se reflete positivamente em sala de aula. Pô, Léo, arrasou, cara. Manda um abraço pro teu amigo e parabéns, cara. Que isso se perpetue muito. Como eu queria que isso fosse uma realidade dentro da universidade, que fosse senso comum, que a parceria fosse senso comum, Léo. Pô, esse é o ponto central da minha fala. Eu vou encerrar a minha fala prezando por uma aproximação, conciliação, né, conversa. Que bom que você está falando isso, né? Vamos lá. O Ricardo Almeida está falando que também passou
por isso que a Denise tinha dito, né? O João tá falando aqui, já vi tudo isso ocorrer. Principal ponto que vejo todos os dias são os professores jogando a culpa de um lado para o outro. Certamente, né? Sempre responsabilizando algo que está fora da esfera, né, do contexto educacional que se dá. Na universidade, culpa os estudantes, culpa o Enem, culpa a escola. Né? No ensino médio, culpa o ensino fundamental. Né? No ensino fundamental 2, culpa o pessoal do fundamental 1. E por aí vai essas coisas todas. Isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim mesmo. Maravilha. Pessoal, continue com as perguntas, eu vou dar prosseguimento aqui. Vamos então seguindo, vamos colocando as perguntas. Então, dentro do histórico desses desencontros, muito em cima do que até que o próprio Luciano Santinho falou agora, sobre a questão dessas políticas, né, os interesses que estão por detrás dessas chacotas. Veja, historicamente falando, né, os cursos de licenciatura no Brasil, eles surgem na primeira metade do século XX, né? E eles surgiram como apêndices do curso de bacharelado. Né? Os cursos de bacharelado, você pegava 3 anos de conteúdos específicos e você colocava mais algumas disciplinas que eram pedagógicas gerais. Né? E aí você formava o professor dessa maneira. É o que a gente chama de estrutura curricular 3+1. Eu vou falar bastante sobre isso, então eu preciso deixar claro. Isso é o tipo de coisa que eu já falei bastante aqui sobre a estrutura curricular 3+1. Né? Então eu queria compartilhar isso com vocês mais uma vez, caso vocês não tenham assistido. Né? Então, essa estrutura curricular 3+1, ela domina até hoje os cursos de licenciatura, assim como as políticas que estão aderentes a essa estrutura curricular. Isso é uma coisa curiosíssima. Né? Apesar dos cursos de licenciatura não terem mais exatamente uma configuração 3+1 em termos de disciplina, você ainda percebe disciplinas de conteúdo matemático, algumas disciplinas tentando fazer o meio de campo, mas de forma desengonçada, aonde não há consenso sobre caminhos robustos de articulação entre o específico e o pedagógico. Então, essa dificuldade de transitar entre essas áreas faz com que essa estrutura curricular 3+1 ela se perpetue nos cursos de licenciatura. Isso não é apenas em matemática, não. Teve na palestra que eu fiz aqui da Matemática Humanista, tá no YouTube, pessoal que pode até, inclusive, ver o canal. Deixa eu colocar aqui, inscreva-se no canal, o pessoal tem que se inscrever no canal, pode colocar na Matemática Humanista, aqui no canal da Matemática Humanista, dá uma olhadinha, tem uma palestra sobre formação ou deformação continuada de professores, falando sobre os cursos de licenciatura. É uma palestra muito dura, bastante crítica da Matemática Humanista, e nela eu falo sobre a estrutura curricular 3+1 e sobre esses pontos que eu estou falando agora aqui. Tá certo? Tem um artigo da Bernadette Gatti que reúne pesquisas que comprovam isso. Ela pegou inúmeros cursos de licenciatura no Brasil inteiro, de várias áreas, e ela pegou os projetos pedagógicos de cada um. E ela percebeu a confirmação dessa estrutura curricular em níveis prescritos. Você imagina na implementação desses currículos, tá certo? Então, quando você começa a olhar, então, quando começa no Brasil de uma maneira mais robusta as pesquisas sobre ensino e sobre aprendizagem da matemática, elas já começam no século XX, tá certo? Mas elas ganham um corpo, eu digo um corpo de vigor, de volume de produção, de grupos, pessoas reunidas produzindo, né, no meio da década de 70.
né? Então, alguns grupos de estudo em educação matemática foram formados no período. O GPEM, por exemplo, é um grupo de estudos, né, em educação matemática que existe aí há muitos e muitos anos, né, que nasce em 76, então tem 43 anos de idade, né, começou, né, na Santa Úrsula, depois ele foi lá para Rural, tá certo? Esses grupos que foram sendo formados na década de 70, eles começaram a formar uma massa de interesse, de movimentação política dentro das universidades, né? Inclusive pressão em cima das pós-graduações, de você querer ter programas de pós-graduação, né, de formação continuada, lato stricto sensu, nessa área, tá certo? E isso foi algo que foi um pouco complicado, porque você tinha, era um momento politicamente bastante turbulento no Brasil, eu vou falar sobre isso, e um momento em que as iniciativas da matemática pura também estavam lutando por espaço político, principalmente. Então, passando um pouquinho no tempo, esse período de 82 até 95, mais ou menos, ele foi particularmente conturbado nas universidades públicas, principalmente, tá certo? Nessa ocasião, tentou-se abafar um pouco essa pressão dos grupos de educação matemática, né, em iniciarem programas de mestrado, por exemplo, em educação matemática, né? Então, eles realmente tentaram abafar. Era uma área que estava se configurando, né, na década de 80 como uma área sólida de pesquisa, né? A SBEM, ela foi fundada em 88, né? A criação de vários periódicos específicos em educação matemática, né, que publicavam pesquisas em educação matemática, pesquisas sérias, né, se deram nesse período também. A organização muito mais frequente de eventos. Isso tudo gerou muita pressão, né, política dentro das universidades. Então foi um período de muitas brigas, muitas discussões dentro das universidades, onde havia uma luta de espaço político, principalmente nas pós-graduações. A pós-graduação foi o terreno de batalha. Tá? Ensino e extensão, a universidade nunca ligou muito para isso, tá certo? O que é uma coisa horrenda de se dizer, mas que é verdadeira, infelizmente. Mas a pesquisa foi o palco disso tudo, né? A atual desarticulação, todo mundo se queixa. Se você chegar, tô vendo aqui o Matheus Gama, que chegou. Boa noite, Matias. Boa noite, Matheus. O Matheus é meu aluno na UF, né? Então, uma das queixas, não só do Matheus, mas de vários estudantes, e não só da UF, mas de várias outras universidades, é que o curso de licenciatura em matemática, ele é um curso de bacharelado disfarçado e que não há uma articulação entre os saberes matemáticos específicos e os saberes pedagógicos. Eu estava falando isso aqui há pouco, né? São males dessa estrutura curricular 3+1, né? Uma fragmentação do currículo é uma fragmentação de formação, né? Então essa desarticulação, ela é natural e ela é, na verdade, ao mesmo tempo, um reflexo da indisposição, né, da própria universidade, né, e dos seus grupos de matemática pura e educação matemática em compartilharem espaços dentro da universidade. Quer dizer, há uma grande dificuldade que envolve vaidades, que envolve espaço político e poder, né, que dificulta, né, essa disponibilidade dos grupos de pesquisa em compartilharem espaços. Precisamos ser mais humildes, temos muito a aprender uns com os outros, acreditem. Tem muito doutor em matemática pura, tá, que ia aprender muitíssimo com professores das séries iniciais que sequer têm mestrado. Tá certo? Acreditem nisso que eu estou dizendo. Tá certo? Né? Muitos pedagogos têm muito a aprender com matemáticos também.
muitos matemáticos têm muito a aprender com pedagogos. Todos nós temos a aprender com os nossos pares, com os nossos colegas. Só que para isso, nós precisamos falar e ouvir com calma. Nós precisamos saber ouvir. Nós não sabemos ouvir, né? Então, essa desarticulação entre específico e pedagógico dentro da universidade e dos cursos de licenciatura, eu diria para vocês que ela é mais fruto dessa política horrenda de falta de disponibilidade que domina a universidade há 70 anos. Esse 3+1 está em cena há 70 anos, tá certo? E aí essa falta de articulação, ela é uma política acadêmica dominante, tá certo? De desarticulação. Ela não é um desleixo eventual do cumprimento curricular, não. Em muitos casos, ela é arquitetada e muito bem implementada, tá certo? Isso é uma coisa triste de se dizer, muito triste, mas a desarticulação, ela é planejada e é encaminhada para que ela se mantenha, tá certo? Ela não é um acaso, algo que decorre de uma lacuna na formação de professores e de matemáticos. Uma ova não é mesmo, são escolhas deliberadas e muitas vezes que buscam manter o status quo, né? O quadro atual das coisas, né? Os abafamentos políticos dos grupos de pesquisa em educação matemática, que eu falei há pouco, acabaram aproximando esses grupos das iniciativas de ensino na graduação, né? Formação inicial, digo, de professores, de engenheiros e tudo mais, e de extensão. Quer dizer, os educadores de matemáticos tiveram dificuldades para encaminhar programas de pós-graduação e programas de pesquisa mais robustos, e aí tiveram que, diante dessa impossibilidade ou de muita dificuldade, isso variou muito de instituição para instituição, isso não é uma regra, isso não é uma lei que aconteceu em todas as instituições, tá certo? Eu conheço umas 10 em que isso aconteceu, tá certo? Mas os grupos de educação matemática acabaram se aproximando mais das iniciativas de pesquisa e de extensão, tá certo? Mas que são, infelizmente, tratadas como atividades menores dentro das universidades. Inclusive, há programas de mestrado, né, em algumas instituições de ensino superior que foram criados a partir das conquistas políticas alcançadas por projetos de extensão, tá certo? A UFRJ é um exemplo disso. Se não fosse o projeto Fundão, que é um projeto de extensão de 30 e tantos anos, talvez eles não tivessem conseguido um programa de mestrado em ensino da matemática, tá certo? Bom, vamos lá. Histórico de comprometimentos. Vamos falar agora sobre comprometimentos, tá certo? A consolidação desses grupos de estudo de matemática no Brasil, como eu falei para vocês, foi no meio da década de 70. E no meio da década de 70, a gente estava tendo, na verdade, no Brasil, um movimento que começa em meados da década de 60, que é o movimento da matemática moderna. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse movimento, talvez alguns não, mas na verdade ele foi um movimento que nasce fora do Brasil, né, que foi, digamos assim, encabeçado por alguns matemáticos, alguns que haviam fugido da Europa, né, no pós-guerra e vieram para a América, né, e estavam muito envolvidos com um posicionamento filosófico chamado formalismo. E esses pesquisadores, na ocasião, pesquisadores de alto nível em matemática pura, grupo Bourbaki e tudo mais, eles sugeriram um certo posicionamento, né, uma certa revisão da educação matemática à luz dessa filosofia formalista. Esse foi o movimento raiz da matemática moderna lá fora, que aqui no Brasil teve várias adaptações muito interessantes, tá certo? Mas foi um movimento mundial, na verdade, né, que chegou no Brasil com muita força. E ele foi muito criticado no Brasil por uma série de motivos. Na verdade,
a matemática moderna ele é tema de um programa futuro da matemática humanista. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, que isso é papo para mais de um programa. Mas o que eu quero dizer é que houve críticas muito fortes a esse movimento. E ele, no meio da década de 70, ele começa a cair. Nessa época, a gente estava em pleno regime militar no Brasil. E eu lembro a todos que me assistem, isso é assim até hoje, né? Quer dizer, naquele período, os institutos militares tecnológicos, Instituto Militar de Engenharia, o IME e o ITA, eles eram considerados as referências em qualidade de educação, em formação tecnológica. Né? Na década de 60, na década de 70, nossa, IME e ITA era tudo, né? As escolas tinham pré-vestibular IME e ITA, o Impacto, né? Tinha uma turma IME e ITA, a turma militar, né? Que tinham características de uma ode ao conteúdo muito forte, né? Mais complexo, mas inscrito na questão do conteúdo matemático em si. Então, esse movimento da matemática moderna ele se dá em meio a esse período político, tá certo? Convém observar agora, isso é uma observação interessante, de que essa referência de qualidade em educação, né, tão fortemente considerada na época, ela estava inscrita no universo masculino, tá certo? Quer dizer, um Instituto Militar de Engenharia, um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, era, grosso modo, inscrito no universo masculino, né, na ocasião. No período do regime militar, os grupos cujas pesquisas iam além do conteúdo, né, tornaram-se canais vivos da participação ativa das mulheres. As lindas, maravilhosas mulheres educadoras, pesquisadoras da educação matemática, mulheres maravilhosas, né, que nesse período tiveram uma contribuição assim imensurável. Não tem como a gente medir, né, o tamanho da contribuição dessas mulheres, né? Então eu destaco duas amigas, né, já falecidas, que me deixam muita saudade, a professora Maria Laura Leite Lopes e a professora Stella Kaufmann Fagenler. Então, queridas amigas, estão no meu coração. Nossa, o trabalho que Stella fez envolvendo ensino e aprendizagem de geometria é uma coisa que quem não conhece deve conhecer. Né? O que Maria Laura Leite Lopes fez pela educação matemática brasileira, né? Seu papel, né, no Projeto Fundão, né, na Fundação da SBEM, isso é imensurável, tá certo? É imensurável. Eu convido todos vocês a conhecerem esse livro, numa época que a gente está falando tanto da participação da mulher, né? Algo tão, tão importante, tão justo a gente falar da participação da mulher, né? E, nossa, essas mulheres maravilhosas aqui, vou até sair de cena. Esse livro, Educadoras Matemáticas, Memórias, Docência e Profissão, nossa, é maravilhoso. É um livro organizado pelo professor Wagner Valente, né? Maravilhoso, vale muito a pena vocês conhecerem. Quem não conhecer desse livro, por favor, olha, vale a pena, comprem esse livro, é maravilhoso, excepcional mesmo, tá certo? Então vamos lá, falando um pouco mais de comprometimentos, tá certo? Bom, vou voltar para a filosofia formalista da matemática. A filosofia formalista da matemática, que foi, digamos assim, o centro do movimento da matemática moderna, ela defendia, tá, que o conteúdo matemático ele deveria ser esvaziado. Aí, ó, late para essa filosofia. Olha, eu vou até beber uma água, porque a minha cachorrinha latiu na hora certa, tá certo? Que ela defendia, essa filosofia formalista, que a matemática não deveria considerar os seus aspectos filosóficos, históricos,
o que importa e o que seria a matemática seria a sua apresentação, a sua estruturação metamatemática, né? A questão do rigor. Então era um certo posicionamento, né, que invadiu a matemática moderna, que acabou dando certos sentidos, né? Por exemplo, a álgebra ganhou muito mais espaço e a teoria dos conjuntos do que a geometria, por exemplo, nessa época. O ensino de geometria nessa época foi um sufoco, tá certo? Porque havia uma sugestão de encaminhamento axiomático e tudo mais, né? E os professores, na ocasião, não tinham uma formação nesses termos para poder. Então isso acabou criando uma certa cisão entre álgebra e geometria, que de uma certa maneira existe até hoje, né? A filosofia e a história da ciência, elas eram consideradas ingredientes periféricos, tá? De menor relevância na filosofia formalista. Muitos professores que são formalistas acham que filosofia e história são curiosidades, são elementos periféricos de curiosidades sobre a matemática. Não é matemática, né? Então isso é um posicionamento filosófico, né? Quer dizer, uma filosofia que prega o esvaziamento da própria filosofia. Já vimos isso, certo? Então, mas ao mesmo tempo, além da filosofia e a história serem considerados ingredientes periféricos na filosofia formalista, se você olhar na dimensão política da época, em pleno regime militar, eram elementos de subversão, tá certo? Então, nesse sentido, a filosofia formalista da matemática, ela encontrou um terreno muito fértil no Brasil, porque era viável à luz, digamos assim, né, das necessárias políticas de boa vizinhança, né, que os institutos civis de matemática que buscavam espaço precisavam ter com o regime militar, tá certo? Então, ser formalista era algo que não fazia mal, tá certo? Então, nesse sentido, por exemplo, o INPA foi um desses institutos que durante a década de 70, particularmente em 71, ele teve uma grande expansão das suas atividades, né? Ele teve que conviver e ter uma política de boa vizinhança com o regime militar, né? Para poder conseguir, e era caminhar, né, em cima de uma gilete, tá certo? Foi um período muito complicado, né? Tem um artigo que eu queria recomendar a vocês, muito interessante, que conta um pouco da história do INPA nessa época da ditadura, particularmente nesses anos de 70 a 71, onde algumas cartas de matemáticos estrangeiros que eram professores visitantes do INPA na ocasião, Ismael e tudo mais, que era cara de sistemas dinâmicos, ele estava presente no INPA, e algumas coisas aconteceram, como estudantes do INPA que foram presos na época da ditadura, né? E aí conta um pouco da história, né, da reação dos professores estrangeiros, e aí mostra todo o conflito que teve na ocasião, dentro do próprio INPA, né, entre os professores estrangeiros e os professores do INPA, que tinham medo, né, de uma reação do regime militar, e os professores estrangeiros queriam, né, às vezes tomar certas ações. Quer dizer, é muito interessante. É algo a ser avaliado com calma, né, o compromisso, né, que os matemáticos do INPA tinham na ocasião com o crescimento do INPA. É realmente espantoso e vale a pena a leitura. Esse é um código. Quem tiver um QR Code, um leitor de QR Code, depois, isso aqui vai estar no YouTube, esse vídeo, só dá uma olhadinha lá, tira uma foto e você vai direto pro artigo, tá bom? Vai direto pro artigo na íntegra, tá bom? Espero que vocês gostem aí. Na ocasião, assim, quando chega no final do regime militar, em 85, né, nesse momento, a educação matemática estava em um momento muito mais, assim, subversivo em termos de matemática cultural, as filosofias histórico-culturais, né, matemática cultural e tudo mais. Etnomatemática é algo que surge nesse período, né, com Biratan D'Ambrosio.
né, isso tudo ganhou força e eram filosofias novas da matemática que de uma certa maneira muito contundente, né, faziam oposição às filosofias positivistas, né, da matemática e da ciência, né, que estavam se consolidando, que haviam se consolidado, né, na primeira metade do século XX. Né. Um livro, e na verdade aqui é um artigo que foi disponibilizado pela Fundação Carlos Chagas, que faz parte do livro Na Vida 10 na Escola Zero. Essa é uma referência muito importante que eu queria recomendar vocês a lerem. Por favor, leiam. Essa é uma leitura obrigatória para entender a partida de tênis. O fracasso retumbante da partida de tênis. Né? No caso, mostrando a escola. Mas a mesma coisa existe hoje na universidade em relação à formação de professores. Pega seu celular depois, dá uma lida nesse código, você vai direto para o Na Vida 10 na Escola Zero, leiam. É um texto clássico, muito conhecido, antigo, dessa época da década de 80, vale a pena a leitura. É uma leitura obrigatória e preliminar para quem quer entender um pouco desses dilemas da época entre a matemática pura e a educação matemática. Leiam, por favor. Papeando! Vamos lá, as perguntas do pessoal. Né? Então, vamos ver aqui. Caramba, muita pergunta. A Jacione querida, que legal que você está presente aí. Olha, boa noite. Obrigado por partilhar temas tão importantes. Nossa, que legal, que legal, que legal. Muito obrigado, valeu mesmo pra caramba. A Ana Carla Dias está perguntando aqui o seguinte: o professor pedagogo dos anos iniciais precisa da ajuda dos licenciados numa perspectiva da educação matemática, que geralmente são receptivos a esse aprendizado. E os licenciados dos anos finais conhecem o conteúdo, mas se recusam a trabalhar com abordagens metodológicas que possam favorecer a compreensão e a construção de conceitos. Digo isso, aí acho que acabou aqui. Enfim, o que eu digo eu entendi sua pergunta, Ana. Eu entendo perfeitamente. Quer dizer, são dificuldades que são herdadas já do próprio trato entre as áreas distintas já na universidade. Né? Essa indisposição, né, a coisa da figura do professor das séries iniciais, né, daquele professor que fez normal superior e tudo mais, de críticas a esse tipo de profissional, né? Críticas absolutamente injustas e injustificadas em vários pontos, né? Pessoas que fazem críticas sem sequer terem conversado, sem sequer conhecerem os cursos de pedagogia. Isso é muito curioso, né? Quem mais critica é quem menos conhece. Isso é algo complicado, Ana. Eu sinto muito. Né? Esse programa está aqui por isso, né? Para tentar tornar isso claro. Né? Quer dizer, a gente precisa de parceria, humildade, entender, né, que tudo é importante em educação. Né? E o trabalho mais complexo de todos é do professor das séries iniciais. Né? O mais complexo é o das séries iniciais. O do ensino fundamental 2 é mais simples, o do médio é mais simples ainda, o da universidade é o mais simples ainda, e o do doutorado é o mais trivial de todos. E quando eu falo trivial, não é o trivial do conteúdo. O trivial da largura, da complexidade daquela prática. Né? Um professor que dá uma aula no curso de doutorado, nossa, é tão fácil, porque é tão estreito. Pessoas super formadas, já com uma base bem consolidada, com vontades, bem definidas, pessoas mais velhas, moleza. Trabalhar com criança é jogo duro. Então a gente tem que ter humildade, mas a gente pensa tudo o contrário. Né? O professor, né, que atua, né, nos níveis iniciais é aquele pior visto. Isso é uma injustiça absurda, tá certo? Absurda. O Marcos Petrucci tá
Boa noite, Marcos. Legal te ver aí. Boa noite, Matias e demais participantes. Acredito que é um meio termo saudável onde ambos podem contribuir para a construção do professor que a sociedade atual necessita. Pô, Marcos, é isso, amigo. Esse programa busca trazer essas diferenças à tona para a gente poder discutir meio termo. O meio termo é a matemática humanista em si, né? A imagem do meio termo não como um meio termo em cima do muro, mas o meio termo como posição na complexidade, disposição de encarar o complexo. O meio termo é absolutamente complexo. As pontas, os extremos, são banais. Por isso que elas estão cheias de pessoas, né, ignorantes, de pessoas, né? Os extremos estão repletos de ignorantes. Por isso, o meio é um lugar complexo. É um lugar que poucos conseguem ficar. E a gente tem que discutir isso. Obrigado pela sua colocação. Olha, a Jacione está falando aqui, sou formado em geografia, mas trabalho em um projeto em distorção e idade série, legal, com todas as disciplinas, e ousei aprender matemática com os meus colegas e alunos. Concordo com o Matias, a metodologia pedagógica muito tem me ajudado. É isso, legal, Jacione. Maravilha, maravilha. Boa noite, Joconda, que chegou agora, Patrícia também que chegou agora. O César está colocando aqui o seguinte, ó, 300 pós-doc, não sabe dar aula e ainda critica aqueles que se dispõem a melhorar um currículo que só se predispõe a atender os interesses da pesquisa e não da estruturação de uma boa educação. Rapaz, eu falo para você, a formação, eu já falei aqui na matemática humanista, eu acho que quanto mais a gente se especializa, quanto mais a gente estuda, mais em posição de servidão nós nos colocamos. Quando eu falo servidão, é servidão no melhor sentido, no sentido amoroso, profissional da coisa, né? Por exemplo, se eu tenho graduação, eu estou numa posição de maior servidão. Se eu tenho mestrado, maior ainda. Se eu tenho doutorado, maior ainda. Se eu tenho 300 pós-doc, maior ainda. Ou seja, eu deveria ser mais sensível ao fato de que no país que eu vivo, né, na universidade que eu trabalho, que me deixou me afastar 300 vezes para fazer 300 pós-doc, eu deveria ser humilde para retribuir isso, né, aos estudantes, entendendo que o currículo, né, proposto por cada curso é aquilo que é o apontamento do desejável pelo curso. Tá certo? Então a estrela da universidade é o estudante, não é o professor com 300 pós-doc. Então sim, tem muitos professores com pós-doc com indisponibilidade, com indisposição, tá certo? Agora tem muito professor com pós-doc que tá muito afim, que é muito legal, que é humilde, que é boa gente, tem. Tá certo? Tem. Agora tem muitos que não. Tá certo? E isso é um ponto que a gente tem que discutir. Obrigado pela pergunta. Tá certo? A Joconda coloca uma coisa que é fundamental aqui. Curto e grosso. Empatia é tudo. Puf! Na mosca. A empatia está em falta na universidade. Ninguém se coloca no lugar do outro. Só há umbigos. Umbigos ambulantes. E todos usando óculos. Tá certo? Em que um mestrado ou um doutorado me tornam melhor do que o outro? Em que? Me respondam. Em que? Tá certo? Caramba, é muita pergunta, não tô dando conta aqui. Deixa eu olhar aqui. Caramba. O Leonardo está colocando aqui o seguinte, ó, perfeito, falta um pouco de humildade realmente até na hora de preparar a aula. Falo por mim, eu poderia preparar mais a minha aula. Hoje em dia, procuro preparar mais um pouco. Achamos que sabemos tudo
e estamos preparados para tudo. Rapaz, que legal. Léo foi meu aluno na Rural, cara, muito legal, né? Então, Léo e Patrícia, né? Então, eu falo para você, Léo, que rapaz, você tá aberto a viver uma experiência na sua aula, mesmo quando você talvez não tenha preparado uma aula, mas você tá aberto a se lançar numa experiência com o seu estudante. Você tem segurança nas coisas que você tem que fazer, você conhece os seus estudantes, porque você os ouve, porque você conversa com eles, sabe? Isso é fundamental. Quando você conhece o currículo do curso que você atua, da escola que você atua, você pode se lançar a sua experiência, né? E ter um momento de improviso. Isso é altamente saudável. Então não se culpe tanto, né, por não talvez antecipar sempre tudo aquilo que pode acontecer na sua aula. Nem sempre isso é possível. Eu diria até que nem sempre é desejável, sabia? É importante você ter espaço. Tenha espaço, tá certo? Isso é uma coisa importante. Muito legal. O Matheus está fazendo uma pergunta aqui, é o seguinte: por que as IFES nos cursos de licenciatura, principalmente nas áreas de exatas, não buscam manter contato com os cursos da área de educação? Será que não vem a falta, a necessidade que isso promove em nossa formação, causando uma defasagem, uma má formação dos professores na área de exatas? Eu acho isso fundamental. Então, a gente tem que entender, quer dizer, isso é uma posição, infelizmente, muito bem consolidada no meio acadêmico, de que ao bom professor basta que ele saiba o conteúdo matemático específico, basta que ele saiba matemática. Isso seria, aos olhos de muitos, suficiente a esse professor para ser um bom professor, né? Muitos professores, eu já ouvi isso na minha universidade, eu fiquei espantadíssimo, né? Não, a universidade ensina matemática. A ser professor, a ensinar, ele vai aprender na escola. Quer dizer, isso é uma visão absolutamente, né, distorcida da função da universidade, do entendimento, a importância de um curso de licenciatura. Sim, não basta, né, o conhecimento específico, Matheus. O diálogo com o pessoal de educação ia ser fundamental. O conhecimento pedagógico, como que esse conhecimento pedagógico se relaciona com o conhecimento matemático específico, isso é fundamental, tá certo? Eu vou até falar um pouco do Schumann daqui a pouco, rapidamente, que aborda isso, tá certo? Enfim, a gente tá seguindo e a gente vai seguir lá. Então façam as perguntas, eu vou dar prosseguimento aqui. Vamos lá, tem mais paradas aí. Estão gostando do programa, pessoal? Tá legal? São pontos delicados isso daí, hein? Vamos lá. Olha só, isso aí é um ponto que eu quero falar, que eu tenho morro de medo que vocês me entendam mal. Então eu vou ser muito cuidadoso aqui. Muito cuidadoso mesmo. Eu queria falar sobre o impacto das políticas de fomento que se deram no período de 2007 a 2014. Houve, né, nessa ocasião, né, muito, né, investimento nas universidades, na formação continuada de professores, né? Então, muitos programas, houve muito apoio, né, à formação continuada de professores. E isso deu uma certa mexida. Por quê que deu uma certa mexida? Várias instituições de ensino superior acabaram se engajando, como haviam editais, né, de programas de formação continuada, especificamente para professores. Então, a Universidade Aberta do Brasil está no período, né, ela começa em 2007, né, e explode em 2014, tá certo? A gente na UF ofereceu inúmeros cursos da Universidade Aberta do Brasil, tivemos milhares de estudantes, tá certo? Então,
houve muito apoio, né, tanto de lato sensu, especializações, digamos assim, à distância, ou semipresenciais, ou até estrito sensu, semipresenciais, como é o caso do Profimate, né? O Profimate, ele é um programa de mestrado semipresencial, ele nasce mais ou menos em torno de... Acho que o edital da CAPES saiu no finalzinho de 2010, então começa em 2011, tá certo? Ele foi mestrado profissional que nasce nesse período, mas que ele estava dentro da SBM, que está mais relacionado ao IMPA, que tem um posicionamento historicamente em cima do conteúdo matemático apenas, quer dizer, uma percepção forte e um foco forte no conteúdo matemático escolar. Grosso modo, não é bem isso, mas seria quase, 1000 aspas, um mestrado na matemática pura da escola. Seria mais ou menos isso, não é bem isso. Tá? Quer dizer, havia iniciativas em ensino muito tímidas e aprendizagem, então, menos ainda. Quer dizer, você não encontra dentro dos conteúdos trabalhados, quando eu digo conteúdos, não conteúdos matemáticos, mas curriculares de modo geral, né, uma dedicação significativa, né, ao binômio ensino-aprendizagem. Isso não foi uma coisa muito considerada no Profimate. Tá certo? O cuidado que eu falei que eu tenho que tomar nessa hora é que as pessoas podem entender que eu estou falando mal do Profimate. Eu não estou falando mal do Profimate. Eu estou falando de uma característica do Profimate. Tá certo? Tá certo? Bom, o Profimate, nessa ocasião, ele teve uma ótima adesão das universidades. Havia bolsas para professores que se engajassem, né, professores das universidades que se engajassem no programa, para atuarem como professores do programa. Então haviam bolsas, né, da Universidade Aberta do Brasil que eles recebiam. Né? E eu diria para você o seguinte, que a dificuldade que os educadores matemáticos viveram para tentar fazer um mestrado é do mesmo tamanho da facilidade que o Profimate chegou. Né? Isso é uma coisa que chama muita atenção e que deve ser dita. Isso sim é uma crítica. Tá certo? Não é admissível que um programa estrito sensu de pós-graduação que efetivamente busca alcançar o professor de matemática chegue tão facilmente e tão rapidamente em um pool de universidades com financiamento e com tudo, logo depois, poucos anos depois, de martírios políticos que duraram anos negando e abafando grupos de pesquisadores em educação matemática, que queriam alcançar o mesmo público, mas que tinham um posicionamento de formação de professor e de educação matemática distinto. Tá certo? Então, sim, houve parcialidade, interferência política para agilizar o trâmite. Tá certo? Isso mostra uma certa dominância, né, dentro dos órgãos da própria CAPES e tudo mais. Todos nós já sabemos disso, mas há uma dominância, né, nesses termos e tudo isso acontece muito rápido, tá certo? Bom, politicamente, né, para os professores que atuavam nas universidades públicas e que receberam, quando o Profimate chegou, quem era professor de pura, doutor em matemática pura, e não tinha um programa de pós-graduação, nem em pura na sua universidade, ou tampouco em educação, não havia nenhum programa de pós-graduação. Quando chegou o Profimate, esses professores, às vezes de matemática pura, eles se engajaram no Profimate. Não, eu vou, é legal para mim, eu vou trabalhar, eu vou poder trabalhar com pesquisa, né, orientar, né, dissertações de mestrado, isso é importante para a carreira. E esses professores, né, de matemática pura se engajaram no Profimate, né?
Muitos aproveitaram, inclusive, que desejavam se aproximar da educação, mas que tinham um grilo de serem mal vistos, né? Agora era uma oportunidade de ouro. Eu vou lá, fico quietinho, não falo que eu estava doido para ir para educação, né? E aí eu não sou mal visto, tá certo? Então muitos foram nesse clima. E também teve coisas do outro lado. Muitos professores da educação, que trabalhavam em educação, se engajaram no Profimate, né, para lançarem carreiras, né, dentro da matemática pura. Tá certo? Ok, nenhum problema quanto isso, né? Mas há colegas, professores que atuavam na área de educação, que se lançaram, né, no Profimate para se engajarem em uma veia, né, na qual eles tinham ambição de alcançar. Tá certo? Nenhum problema quanto a isso. Mais do que apenas um programa de mestrado, no final das contas, o Profimate acabou sendo e oferecendo para os professores nas universidades públicas uma experiência de reacomodação, né? O Profimate ele foi um programa que foi muito importante para muitos estudantes, eu reconheço, eu fui banca de um monte de dissertação do Profimate, tá? Eu nunca atuei no Profimate como professor, mas fui banca de vários trabalhos, alguns muito legais, tá certo? E eu digo que mudou a vida desses professores que buscavam um aprimoramento em conteúdo. Veja, eu não estou falando mal do Profimate, falando mal da SBM. Isso é uma visão ingênua, tá certo? Em cima da partida de tênis. Eu não jogo tênis, tá certo? Se eu jogasse tênis, eu não estava aqui. Eu estava quietinho, fazendo política na universidade e falando mal dos outros, tá certo? Aqui, na frente da câmera, não há partida de tênis, parceiro. Estou falando aqui de igual para igual o que eu penso, tá certo? Manifestando opiniões, tá certo? E não estou criticando programa nenhum, tá certo? Nem quero ficar mal com amigos que pertencem e que seguiram movimentos diferentes aí. Mas é inegável que o Profimate ele ofereceu uma reacomodação, né, nas tarefas de muitos professores que atuam nas universidades federais, tá certo? Nas universidades conveniadas, isso aí é uma coisa importante. A maior parte dos professores que decidiram participar do Profimate tinha menor envolvimento com educação matemática. Eu digo um centro, porque aqueles que tinham maior envolvimento com educação matemática não estavam apenas dentro de iniciativas de conteúdo matemático. Eles estavam em iniciativas envolvendo questões de currículo, questões de tecnologia, mas questões históricas, né? Então veja, os colegas que realmente tinham maior experiência no centro da área de educação matemática, a maioria deles não se engajou, né, no Profimate porque percebeu que o que ele buscava em termos de pesquisa, em termos de contribuição, não tinha interseção, não tinha conexão com o que o Profimate oferecia. Então isso acabou configurando um pouco o corpo docente do Profimate de um modo geral. Veja, há colegas com grande experiência em educação, ensino, aprendizagem, tudo mais. Eu não estou falando, isso não é uma regra geral. O que eu digo é que, de um modo mais amplo, há um certo perfil, né, no corpo docente, né, de história, né, de participação. Eu acho muito legal, né, que muitos professores que atuavam na pura, né, tenham se aproximado e se sensibilizado com as questões da educação, né? Eu acho muito interessante, né? Ainda que de forma bastante orientada ao conteúdo, certamente no processo acabaram lendo, ouvindo outros parceiros falando de educação. Isso aí eu acho que foi bastante positivo, tá certo? Aqui está o que eu chamo a matriz curricular do Profimate. Então veja só, por exemplo, as linhas de pesquisa do Profimate, teoria das singularidades, equações diferenciais parciais, análise funcional, teoria dos números, otimização, essas são áreas de matemática pura,
né, não são áreas que são diretamente ligadas ao trabalho do professor ou que passam perto. Isso talvez possa, e certamente captou, professores que tinham interesse em seguir para uma área de matemática mais pura, tá certo? O que é ok, sem nenhum problema, tá certo? Agora você percebe que ensino é muito tímido, só lá no finalzinho, ensino universitário de matemática, como assim, né? Ensino básico de matemática, ensino de matemática. Quer dizer, é algo muito, eu digo, superficial em termos de desenho curricular. Veja, tá certo? Não estou falando do Profimate, falo do desenho curricular, tá? Assim, é conteúdo matemático, tá certo? Aí eu peguei um mestrado em Educação Matemática, COR, um dos mais antigos programas, estrito sensu de mestrado do Brasil, que é o da Unesp, que nasceu em 84, pra você ter uma ideia. Isso daí tem, então, o quê? Né? 35 anos. Veja só que coisa. Um aluno de mestrado, olha só, aprendizagem, a palavra importante. Aprendizagem matemática, artes e educação matemática, didática e educação matemática, dimensões psicossociais, sociais e culturais da educação matemática crítica, educação matemática e inclusão, né? Estatística e educação matemática, etnomatemática, filosofia da educação. Então você vê que você está em outro lugar, né, de estudo especificamente focado, né, na área de educação matemática. Então você vê que o Profimate, né, e o mestrado central, né, na área de educação matemática tem posicionamentos curriculares muito distintos, tá certo? Né? E isso é um reflexo da partida de tênis. Quer dizer, aquilo que a gente começa o programa falando da partida de tênis, aqui se manifesta em uma diferença abissal entre propostas curriculares de um programa de mestrado e de outro programa de mestrado, ambos buscando alcançar o professor. Então veja como as coisas são, tá certo? Então volto a falar que eu não estou falando mal de um, mal do outro, bem de um ou bem de outro. Eu estou falando de diferenças e de posicionamentos, tá certo? Muito distintos, que decorrem de posicionamentos políticos do meio, tá certo? Papeando! Joconda quer uma caneca! Senhoras e senhores, a Joconda quer uma caneca. Diga lá, Joconda, aí, olha. Queremos caneca, queremos caneca. Aqui, ó. Morram de inveja, humanistas! Tá certo? Olha só. Grande Thiago Campos com a sua Stratocaster. Pela primeira. Thiago, obrigado por voltar. O Thiago foi um colega que participou do programa anterior sobre contextualização, matemática contextualizada, que curtiu, que tá voltando hoje. Pô, Thiago, eu fico felizão que você tenha voltado. Poxa, muito legal, rapaz. Seja sempre muito bem-vindo. Todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz quando eu vejo colegas voltando, cara. Quando eu vejo a Gioconda sempre aí, o Matheus está vindo hoje, né? Poxa, o João Rodrigo, né? A Denise que volta toda hora. Nossa, a Patrícia Maig que também está aqui, muito legal. Jacione, obrigado a todos vocês que estão presentes aí. Então, perguntas, pessoal, digam lá perguntas. Agora é a hora de fazer perguntas. Vocês estão curtindo o programa? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha, o Matheus está falando aqui o seguinte: a matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza. Uma beleza fria e austera, como a da escultura. Isso aí, rapaz, é uma frase do Russell. Isso aí realmente é uma frase do Russell. E Russell, ele era um logicista, tá certo? Né? No final do século XIX, início do XX, e ele era um platônico, né? Como todo logicista, né? O logicismo em si é quase que o platonismo travestido, tá certo? Então, eu queria fazer um programa,
Eu não sei o que vocês acham sobre isso, sobre filosofia da matemática, aonde eu queria falar um pouco sobre isso daí. Essa é uma colocação extremamente platônica. Veja, a matemática, vista corretamente, uma suprema beleza fria e austera, né? Longínqua, contemplativa, né? A matemática que é contemplada, né? Não é aquela matemática mais mundana, feita pelas pessoas, né? Com suor, né? Com história, né? Com cultura, tá certo? Então esse é um certo posicionamento. Há coisas muito interessantes, inclusive, que eu queria falar, pena que aqui cabe pouco falar, mas algumas questões dele, do Russell com Wittgenstein, que são memoráveis. Eu espero falar com vocês sobre isso em um próximo programa. Maravilha, Daniele Bruno, obrigado. Bárbara Marinho, eu apoio, que legal. O Ronaldo Raimundo, Ronaldo voltou também, hein, Ronaldo? Obrigado pela presença, amigão. Boa noite, Matias, é sempre um prazer aprender. Obrigado. O Matheus Gama tá falando aqui que ele também quer um programa sobre filosofia da matemática. Show de bola, cara, vai ser uma beleza. Maravilha, maravilha. A gente tá chegando perto do final do programa, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vamos então seguir. Vou dar mais uma paradinha. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aí é o seguinte, que é um ponto para poder cutucá-los. Quero cutucá-los aí um pouco. Cara, diante da incapacidade dessas tristes partidas de tênis construírem algo de relevante e significativo para as pessoas, para a universidade, para a escola, né? Esse bando de tolices, né? O que mais me causa tristeza é ver o senso comum e a escola reféns de uma visão elitista da matemática que a divulga por meio de quebra-cucas e fantasias, tolices. Digam pra mim aí, a Natasha Cardoso chegou agora, atrasada, Natasha. Natasha, você chegou atrasada, Natasha. A Natasha, que chegou agora atrasada, eu vou perguntar à Natasha o seguinte, e pergunto a todos que estão assistindo. Digam pra mim, estão vendo aquele problema ali do qual é a resposta, que tem 3 florzinhas vermelhas igual a 60, uma vermelha mais 2 azuis igual a 30? Quantas bobagens como essa vocês já viram no Facebook por dia? Quantas bobagens dessa, quando vocês veem alguém postando algo sobre matemática, em grupos de matemática, quantos são bobagens como essa, aonde em vez de ter flor, tem sorvete, tem carro, tem só muitas figuras. Rapaz, será que as pessoas têm fetiches por problemas e sistemas? Qual é o tesão, né, que as pessoas têm nisso, tá certo? Rapazes, eu falo isso, eu acho isso uma loucura, tá certo? Eu acho isso uma bobagem, tá? Essa coisa do quebra-cuca tem gente que adora, mas é sempre isso, né? O gênio matemático, o cara descabelado, o quadro sempre cheio de símbolos, sempre, né? Cheios, abarrotados de coisas de matemática. Nunca tem um quadro vazio. É sempre um quadro lotado de fórmulas. Tá certo? Sempre tem um girassol. Sempre tem um caramujo. Jesus amado. Sempre tem a Mona Lisa. Sempre tem uma espiral. Sempre tem um número de ouro. Sempre tem um menino. Outro menino com problema de visão. Cadê o santinho aí? Tá certo? Então, eu diria a vocês aí, quantas vezes por dia vocês veem em grupos do Facebook que tratam de matemática, no YouTube, vídeos de youtubers resolvendo isso daí com 500 mil views, 300 mil views, resolvendo o problema de flor? Veja, amigos youtubers, nenhum problema quanto a isso. Manda ver que venham mais 1 milhão de views, tá certo? O meu ponto é que
enquanto a gente fica discutindo besteira e fazendo jogos políticos para ferrar o trabalho do outro, ou para impedir que o outro tenha um espaço de trabalho, a gente está no senso comum e na escola vendo as pessoas se interessarem por besteiras. É como alguém que ficou de saco cheio de assistir a tal da partida de tênis, pegou o WhatsApp e ficou refém da internet. Começou a ver problemas paragênios. Ah lá, outro gênio com óculos, todos de óculos, todos uns cegos. São realmente cegos esses caras que acham que matemática é isso. Pô, sabe, a gente precisa superar isso. A gente precisa ir além desse lixo. Isso é um lixo, mas isso é uma manifestação real do interesse das pessoas. Então a gente tem que mostrar uma matemática significativa, que tenha sentido. Não é possível que só exista isso que está na minha frente aqui, sabe? As partidas de tênis são ou foram caricaturas de um jogo político que precisa ser revisto. Fala do Santinho no início, né? Lá do nosso programa, né? São caricaturas toscas, né? Chulas. Estratégias criadas para paralisar discussões curriculares fundamentais na universidade e nas escolas. Quando você está na universidade querendo discutir algo importante no currículo, discutir curso de licenciatura, discutir formação de professor, vem alguém e saca educação matemática. Ah, cara, você quer brincar de massinha? Né? Você quer que as aulas sejam com durepoxi? O conjunto de slogans que revela e gera incompreensões e alienações acerca da complexidade das relações entre matemática e educação matemática. São distrações. Essas partidas de tênis, esses slogans ofensivos aos pedagogos, né? A solidão aos problemas de vista dos matemáticos puros, essas tolices, né? Elas, na verdade, elas são distrações, né? Que são arquitetadas para gerar incompreensões e para paralisar discursos, né? Que fortificam a estrutura curricular 3+1, cada vez mais forte nas universidades. Passa a reforma curricular de licenciatura, passa uma, passa outra e continua a mesma coisa, né? Essa coisa da partida de tênis é uma metáfora, para mim, para o Matias, suficiente, tá? Para perceber que o maniqueísmo, o extremismo, o 0-1 em tudo, é o inimigo principal das relações humanas inerentes à educação. A gente ser maniqueísta, ser bipolar, ser extremista em educação é uma loucura e é uma tragédia que a gente está colhendo agora no Brasil, tá certo? Essas partidas de tênis são obstáculos quase que intransponíveis em quaisquer discussões de ordem curricular. A gente teve reformas curriculares agora de 2015, que o Conselho Nacional de Educação, né, solicitou que os cursos de licenciatura fossem reformados, adequados, uma grande oportunidade. A Base Nacional Curricular Comum, né? A gente tenta fazer discussões na universidade e não sai do lugar. Porque as pessoas ficam nessas picuinhas tolas da partida de tênis. É inacreditável. São obstáculos banais, né, que adultos não conseguem transpor. É inacreditável o que acontece, tá certo? Por isso eu penso que nós precisamos ir além. A gente tem que parar de jogar tênis. A gente tem que ir além, a fim de perceber conhecimento, formação de professores como coisas complexas, pô. São coisas complexas que têm que ser encaradas por todos. É meio termo em todo lugar. É meio em todo lugar. De complexidade, tá certo? A gente tem que entender que quando a gente fala de formação de professor que vai ensinar matemática,
O saber específico matemático é óbvio que é necessário. Como é que você vai trabalhar com estudantes algo que você não conhece? Então, o saber matemático específico é óbvio que você tem que ter. Mas, gente, está longe de ser suficiente. Basta o professor saber matemática. Na universidade, como disse aí o César aí há pouco, está repleto, né, de profundos conhecedores de matemática pura, mas que não conseguem ser bons professores, né, sensíveis às dificuldades, interessados em ouvir, né, interessados em avaliar de uma maneira justa, né? Saberes pedagógicos de conteúdo, isso aí no sentido do Schumann, eu ouvi falado sobre isso há pouco, saberes curriculares, saberes filosóficos, históricos, todos esses são necessários, né? Todos esses são necessários. Os matemáticos puros e os educadores matemáticos precisam compartilhar espaços na universidade. Porque os cursos demandam isso. A formação que cada curso busca dar demanda que os espaços sejam compartilhados. Nós precisamos dos matemáticos puros e precisamos dos educadores matemáticos. Nós precisamos de diálogo, de espaço compartilhado, de práticas. Nós precisamos de acordos, de pontos comuns. Que professor queremos formar? Pergunta fundamental. Experimentem perguntar isso em qualquer universidade. Duvido que ouçam duas respostas parecidas. Não há acordos. Não há consenso. A gente precisa buscar, construir diálogos. Tá certo? A gente tem que ser humilde. As estrelas são os estudantes. É a sociedade. Ensino para estudante, pesquisa para estudante, para a sociedade. Extensão para estudante, para a sociedade. Essas são as estrelas. Esses são os nossos fins. Tá certo? E aí eu pergunto, qual é o desafio da complexidade mor, e é onde eu me coloco, né? É onde a matemática humanista vai se colocar sempre, é na rede. O gato em cima da rede toma bolada dos dois lados. Então o preço, e aí é um desafio que nós, queridos humanistas, que estão me ouvindo aqui hoje, pensem sobre isso. Porque quando vocês quiserem zelar pelo diálogo, pela conversa, né? Por acordos, por espaços compartilhados, quando você falar sobre isso, você vai tomar, né, bolada de ambos os lados. Você vai ser atacado de ambos os lados. Mas nós devemos persistir. Vamos persistir. Nós vamos persistir. Tá certo? Eu vou persistir. Eu não vou ceder. Eu estou aqui, sei que vou tomar bolada dos dois lados. Mas a minha mensagem é uma mensagem de amor e de conciliação à educação e à minha profissão de professor, que é a mesma de muitos que me assistem agora. Tá certo? Chegou ao fim o programa, vou ter mais uma rodada de perguntas. Eu queria convidá-los a olhar o jornal da licença da UF, é um jornal muito interessante. Esse é o número 54. Quem tiver com o celular, dá uma lida nesse QR Code que está aqui em cima de mim. Basta dar uma lida com o celular. Vocês vão ser transportados diretamente para o jornal da licença da UF, número 54. A professora Ana Calef escreveu um texto maravilhoso em homenagem à professora Maria Laura Leite Lopes na ocasião do seu falecimento. Quando a Maria Laura faleceu, a Ana escreveu um texto lindo para ela, vale a pena a leitura, né? Ana Calef é outra professora, educadora matemática, meu Deus do céu, brilhante, né? Maravilhosa, né? E um texto que eu escrevi que é a partida de tênis. Esse programa de hoje ele foi inspirado nesse texto que eu escrevi chamado A Partida de Tênis. Então esse texto está nesse jornal. Quem quiser escaneia aqui em cima, dá uma lida no texto. O texto ele faz uma crítica, mas ele é um texto muito curtinho, mas ele vai direto ao assunto. Eu acho que vocês vão gostar
bastante. Natasha está colocando aqui. Muito obrigado, Natasha, por lembrar. Vou colocar aqui para todo mundo que quiser visitar. O link da página do Dá Licença é www.dalicença.uf.br, tá certo? Lá vocês podem baixar não só o Jornal 54, mas todos os jornais que estão disponíveis. São literalmente dezenas de jornais. Então, nossa, tem vários textos meus, vários textos da matemática humanista, falando de matemática humanista também, tá certo? E eu queria agora, tô aqui para vocês responder as perguntas que vocês possam fazer. Estou aqui à disposição para... Façam as perguntas. Vou ficar aqui respondendo até ninguém quiser mais fazer pergunta nenhuma. Combinado? Pode perguntar. Olha, o José Césio Medeiros perguntou, as duas áreas precisam comunicar urgente, se libertar do mito de Caim e Abel. Certamente. Temos muito a aprender uns com os outros. O Ricardo Almeida fez uma pergunta aqui muito interessante. Queria saber o motivo que levou ao fim do curso NT em UF. Curiosidade. Ricardo Almeida, seguinte, a CAPES ela está agora privilegiando mais a formação inicial de professores. E ela não aprovou a oferta do curso NT agora nesse ano de 2019. Nada impede, talvez, de no futuro, né, em anos seguintes aí, desse curso ser retomado, tá certo? Mas o Lante agora ele vai oferecer uma série de cursos de extensão, então fique ligado, porque são cursos que vão ser oferecidos, tá certo? Mas são cursos que vão ser custeados dentro da própria universidade. Eles não vão receber recursos da CAPES e da Universidade Aberta do Brasil, tá certo? O Matheus Gama está perguntando aqui o seguinte: quero finalizar com a seguinte pergunta. Matias, ao longo das suas formações, o que mais lhe incentivou a ter essa visão sobre e pela matemática? Olha, Matheus, eu falo para você que é alcançar as pessoas. Eu, na minha vida, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um pequeno relato aqui. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu não lembro o quanto eu falei disso. Mas, para que vocês saibam, toda a minha formação formal, ela é em matemática pura, por incrível que pareça. Eu fiz mestrado em geometria diferencial, depois eu fui para o IMPA fazer doutorado em geometria diferencial, tá certo? Tá certo? Acabei saindo dessa área, eu parei para poder tocar bateria. Olha que loucura, né? Parei para tocar bateria e retomei e fiz o doutorado em equações diferenciais parciais. Olha só que coisa. Toda a minha formação formal, ela é impura. Mas eu falo para você que o que eu leio, estudo em filosofia, história e educação matemática é mais do que se eu tivesse feito um mestrado e já é mais, e continuará sendo naturalmente, mais do que se eu tivesse feito mestrado e doutorado na área. Eu falo para você verdadeiramente. E o que me move a ter essa visão da matemática foi como que as pessoas de educação, pessoas chaves que na minha vida me influenciaram e mudaram a minha vida, né? Como Stella Kaufmann mudou minha vida, tá certo? Como Lúcia Maria Versa Vilela mudou a minha vida, tá certo? Como Paula Márcia Barbosa mudou a minha vida, tá certo? Essas mulheres maravilhosas que foram muito importantes para mim, como Rocice Polatti mudou minha vida, né? Então, vários professores, independentemente da área, mas que tinham um vínculo com a educação, que amavam o que faziam. Independente de ser de matemática pura. Se eu fosse olhar Rocice Polatti, que foi meu orientador no doutorado, eu decidi fazer matemática numa aula dele, numa aula do Rossi, sabe? Pelo professor maravilhoso que ele era, e né? Comprometido, envolvido, uma visão de matemática e uma sensibilidade
dos seus estudantes é imensurável, sabe? Professores maravilhosos. Então, assim, tudo isso fez muita diferença para mim. O impacto que eu causo nos estudantes. Então, por exemplo, eu, né, tanto na Rural como na UF, né, eu nunca fui muito bem quisto pelos professores, de modo geral, né, porque eu sempre fui muito próximo dos estudantes. Isso é uma coisa que gera muita antipatia, né? Mas eu acho que tanto na UF como na Rural eu fui muito querido pelos estudantes. Sou muito querido pelos estudantes. Eu recebo muito amor dos estudantes. E isso é uma coisa que faz uma grande diferença para mim, né? Sempre. Obrigado aí pela pergunta. O João tá perguntando aqui. Fiz uma pergunta acima, mas faço de novo aqui. João, você desculpe, querido. É porque isso daqui vai passando numa velocidade que eu às vezes me perco. Mas que bom que eu vi agora aqui. Desculpe, tá? Vamos lá. Você acredita que essa briga um dia terá fim? Existe algo que possa passar por cima dessas políticas educacionais? Que possa ocasionar com que os dois lados se unam com a finalidade de um avanço da comunidade escolar? Olha, João, eu acredito que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que nós ainda estamos um pouco distantes disso, tá? Eu acho que a gente precisa compartilhar essas percepções mais complexas da matemática, né? A etnomatemática, a matemática humanista, tudo isso são pontos muito importantes, tá certo? Que eu acho que tem que ser trazidos à tona e à discussão, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de etnomatemática, né, em nenhum momento se trata a matemática pura ou o pesquisador em matemática pura ou o pesquisador em matemática pura como se fosse um cara que faz um trabalho indesejável. De momento algum, muito pelo contrário, você entende como algo fundamental, como uma iniciativa, né, fundamental, como uma matemática fundamental, né, como uma cultura matemática construída, histórica, tá certo? E eu acho que essa percepção mais complexa, ela é mais inclusiva naturalmente, tá certo? Então, enfim, eu acho que uma saída seria a gente conseguir uma valorização dentro da universidade às iniciativas de ensino e de extensão. Eu acho que isso é uma coisa estratégica para a universidade e também para o governo. Valorizar, né, professores que têm pesquisa em ensino, extensão e ensino, né, que têm atividades de ensino, atividades complementares, tá certo? Que tem programas de ensino dentro da universidade, né? Isso tem tanto valor quanto um artigo científico. Então hoje, a universidade, a sensação que eu tenho é que às vezes ela virou uma igreja, onde no altar tem assim, Qualis A1, e as pessoas reverenciam os artigos Qualis A1, né? E tudo gira em torno disso. Todas as relações de poder, tudo isso, tá certo? E eu acho que isso faz parte, mas é uma pequena parte. Tem outras coisas que são igualmente relevantes. Tá certo, João? O Cisor tá falando aqui, não tenho aula contigo na UF ainda. Opa, mas sempre ouço relatos dos seus alunos e por meio dos mesmos estou aqui aprendendo e crescendo como futuro professor. Pô, rapaz, que legal, cara. Obrigado, muito bom, obrigado, cara. Seja bem-vindo sempre, Cisor. Não sei se o seu nome é Cisor, mas de toda maneira, queridão, ou queridona, né? Muito obrigado pela presença, agradeço a distinção, aí também os colegas também. Muito obrigado mesmo. Tá legal? Muito obrigado. Vamos lá. Nossa, a gente tá muito correndo aqui. Gente, é tanta coisa. Aqui, ó, tem o Alexandre Souza colocou aqui o seguinte: tem aquelas questões também que induzem ao erro, tipo daquela onde foi parar R$1 do troco, né? Sim,
Às vezes você vê que são brincadeiras, são quebra-cucas, assim. E sempre se dá nesses termos. É difícil você ver, às vezes, pessoas falando de matemática, como elas falam, por exemplo, de cinema, ou de artes, ou de uma maneira complexa, de uma maneira. Falando de um roteiro, de uma estratégia, de uma aula. Ninguém fala disso. As pessoas se referem aos objetos. Quer dizer, você vê que a referência que as pessoas têm é sempre substantiva, é sempre em cima do objeto matemático. Isso é uma coisa muito triste, muito ruim. A gente tem que superar isso, a gente tem que ir além disso, gente. Precisamos ir além. Maravilha! Vamos lá, o Luciano Santinho tá falando aqui. Matias, o programa foi extremamente elucidativo. Lu, pô, obrigado, Lu. Obrigado pela presença de novo. O Lu também estava presente no programa passado. Ó, só lembrando para vocês que na semana que vem a análise combinatória. Vou falar de análise combinatória. Como ensiná-la, como aprendê-la, divulguem, assinem ao canal Matemática Humanista no YouTube. Pessoal, tá aqui, ó, não tem desculpa. Vou botar aqui na tela. Por favor, queridos amados, pessoal que não tiver no canal, inscrevam-se aí no canal Matemática Humanista, clica lá, se inscreve, ativa a notificação. Semana que vem tem análise combinatória e outros programas. Hoje seria uma entrevista, mas acabou que a entrevista não foi possível por uma incompatibilidade de agenda, mas vai acontecer uma entrevista muito solicitada por vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo. Vamos lá. Boa noite a todos. Grande Matias, até amanhã em mais uma excelente aula. Obrigado, Matheus. Que a força esteja com você. Muito obrigado. João Rodrigo, que aulão, muito obrigado. A Natasha está colocando aqui: vejo a educação matemática como uma área que une matemática de boa qualidade a aspectos não matemáticos, provenientes da sociologia, psicologia. Sem dúvida. Porque a sociologia e a psicologia, são pessoas. Então, a matemática humanista, quando ela conecta a matemática às pessoas, Natasha, e percebe os objetos matemáticos expandidos pelas pessoas, expandidos pelas culturas, a questão psicológica chega naturalmente, a questão sociológica chega naturalmente. Então o ponto que a gente precisa, e eu acho que esse é o centro da matemática humanista, é trazer as pessoas para a cena. Nós precisamos trazer as pessoas para a cena, pois elas são o fim da educação matemática. É alcançar as pessoas, é cidadania, né? É democracia, né? É sociedade crítica, democrática. Tá certo? É isso. Bárbara, querida, show, muito obrigado. A Natasha está falando aqui, mas alguns educadores enxergam educação matemática como parte da educação. Dizem que essas áreas não são separadas. Queria saber a sua opinião sobre isso. Veja, eu penso assim. Eu penso que a matemática, ela é algo cultural. Ela tem todo o movimento cultural. Então eu entendo que educação matemática é um movimento de matemática cultural. É um movimento que busca alcançar o outro. O que torna a educação matemática é a matemática com fluxo para alcançar o outro. É o desejo de alcançar o outro, né, de alcançar o grupo, de construir, de agregar valor, de resolver problemas que são compartilhados por pessoas e por grupos, né? Então, nesse sentido, aí vem o que é uma área de educação. Aí começa a entrar um jogo político. Esse discurso que a Natasha está falando sobre educação matemática é parte da educação e não parte da matemática, isso é um jogo político, né? Fatalmente muito dito por alguém que é da educação, tá certo? E que quer, na partida de tênis, né, abalar quem faz educação matemática na matemática. Então é a partida de tênis, Natasha. O meu ponto para você é: que diferença faz o nome que as coisas têm? Se você leva com amor, se você respeita o outro,
né? Se você é sensível ao outro, se você conhece matemática, se você tem interesse em conhecer esses mecanismos da matemática para alcançar o outro, viva o outro, né? Viva as pessoas, danem-se os nomes, Natasha, danem-se os nomes, danem-se. Educação matemática, matemática pura, isso é partida de tênis, é política. Não, isso a gente tem que jogar pra fora. Joconda, beleza, obrigado, toca aí. Yuf, vamos lá, Joconda, valeu. Natasha, valeu. Pessoal, eu acho que a gente chegou no final do programa, não tem mais perguntas, eu expliquei muito bem. Queridos, eu peço desculpas se... Deixa eu ver aqui. Caramba, foram 9 páginas de perguntas. Muito obrigado. Pô, vi o Wendel aqui também chegando. Wendel, obrigado pela presença, queridão. A Daniele Bruno, né? Muito obrigado a todos. Max Will também. Show de bola, muito obrigado. Jocelan Tavares, obrigado, queridão, valeu, agradeço a vocês. Queridos, é isso. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cara, a bola tá com vocês. A bola tá com a gente. Buscar conciliação, buscar diálogo amoroso, não trivial, respeitar o saber do outro, conhecer matemática, né, conhecer o estudante, né, a complexidade das coisas. A bola tá com a gente. Essa moça aí tá na nossa mão, tá certo? Então vamos jogar bem, né? Outras partidas que não de tênis, né? Vamos fazer outras coisas, né, mais próximos, vamos nos aproximar um pouco mais. Tá legal? Pessoal, um abraço para todos, um beijo do Matias e a gente se fala.